gravando. Boa noite, bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Um oferecimento, ó, t-shirts do Momento de Expressão, não sei se dá para ver aí, disponíveis nas cores preta, branca, azul marinho, no valor de R$ 69,90, onde você manda um direct no Instagram Bruno Finazzi e eu mesmo irei atender você, mandando direto para sua casa. O dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. A iniciativa se consolidou como o dia de uma campanha global que combate o preconceito, a desinformação e o estigma que ainda perdura em torno da doença. Bacharelado em música pela Universidade Federal de Minas Gerais, músico, diretor, arranjador, produtor musical, engenheiro de som, pianista e tecladista, ele começou a carreira profissionalmente aos 13 anos e segue monetizando desde então. Ele não compõe, mas não deixou de ter sua luz própria no seu álbum Afinidades, uma série instrumental com 10 faixas, com recursos da Lei Aldir Blanc e com referência à música instrumental. Desde 2013, ele começou uma parceria com Flávio Venturini e a banda 14 Bis, que se perpetua até os dias de hoje. Foi segundo pianista do Milton Nascimento e acostumado a trabalhar com esses grandes nomes aí da música brasileira, como os que citei, além do Roberto Menescal, Pepe Gomes, João Donato, Beto Guedes, entre outros. E como arranjador, ele faz inúmeros trabalhos de diversos artistas, desde os que eu citei, como Venturini e outros artistas, aos de orquestras importantes, como a Orquestra de Ouro Preto, famosa, e Orquestra Sense Minas e outras tantas. Ele deu mentoria de estúdio, onde diz ter sido um teste, com o Estúdio 71, acrescido do seu canal no YouTube, onde compartilha o seu melhor lado. Adivinha? A música. Mas ele diz: sou péssimo com a internet, não tenho vocação para Instagram e mídias sociais, pois requer tempo e investimento. Mineirinho que potencializa a humildade e a mansidão. E para quem não sabe, ser manso é ser ensinável. Mesmo sendo ele um homem que ensina e trabalha muito. Não é surpresa falar ele ser um capricorniano, observador, resiliente e tenaz. Como seus amigos também de Minas, declarou: 7h15 eu acordo e começo a me lembrar do que ainda não me esqueci, do que eu tenho para falar todo dia. É assim, tempo quente, pé na estrada, tô seguindo o meu caminho, já parti pro tudo ou nada. Será que todo dia vai ser sempre assim? Quero iniciativa e um pouco de humor para peleja com a minha vida. Ser feliz se assim for, tô correndo contra o tempo e agora não posso parar. Por favor, espere a sua vez. Certamente ela virá. Que bom que todo dia vai ser sempre assim. Cristiano Coço Caldas, sua vida tem sido sempre assim. Desde os 13 anos, shows através do Adilson Caldas, seu pai, mas sua mãe contribuiu na sua formação, com know-how de um repertório musical e ouvido privilegiado para a música. Qual foi o momento que você se lembra que teve uma consciência dessa oportunidade de ter um pai e uma mãe musical, ao aproveitar com uma sagacidade, à la capricorniana, usando isso ao seu favor para ser um músico com autoridade que você se tornou? Uau, que introdução, hein? Belíssima introdução. Ah, que bom. Belíssimo solo. Ah! Muito bom. Primeiro de tudo, te agradecer pelo convite. Estou super feliz, honrado, Honra minha. lisonjeado Honra minha. e, e super legal assim, o cuidado, o carinho que você tem, não só comigo, mas com todas as pessoas que você já entrevistou aqui. O carinho com a nossa trajetória mesmo, né? Só a gente que trabalha na área da cultura, você também, a gente sabe o quão é difícil fazer cultura nesse país, levar música boa, levar educação, levar uma mensagem bacana, né? Então eu fico muito feliz assim por você estar sustentando esse tipo de trabalho na internet, de informação e né? Eu acho que nós somos a resistência, né? Opa. A favor da música melhor, da cultura, da informação sadia, né? Etc. Do teatro, do cinema, do quão isso é importante para as pessoas, né? Eu trabalho com música desde cedo e eu sei exatamente o, o- como as pessoas recebem o nosso trabalho, o tanto que ele é importante, né, para a saúde mental,
do mundo. Então é isso. E aí eu comecei a tocar muito cedo, aquela coisa toda. Meu pai, super influência, foi um cara muito importante para mim. Foi ele que, quando as pessoas procuravam meu pai para fazer os bailes naquela época, ele falava assim: não, leva meu filho. E é, eu era muito novinho e eu achava um barato. Então eu comecei a trabalhar muito cedo e conviver no meio de pessoas adultas e já profissionais muito cedo. Então eu me tornei adulto muito cedo, né? E talvez a consciência mesmo do trabalho foi mais ou menos aos 15, 16 anos que, que aí eu recebi um convite de uma banda na época, aqui em Belo Horizonte. Nessa época, eu estou falando de 30 anos atrás, ainda tinha essa tradição do baile, né? Do baile, as pessoas, aquele baile de formatura, tal, que hoje mudou um pouquinho o formato, mas naquela época tinham as bandas para tocar nisso, né? Eu não trabalhava com artistas naquela época. Afinal de contas, eu tinha, sei lá, 15 anos por aí. E, e foi ali que eles convidaram mais uma vez meu pai. Meu pai falou assim: não, leva meu filho. Então. E aí eu fui trabalhar nessa banda. E ali sim, eu acho que eu tive uma consciência maior assim, do trabalho, do compromisso, do horário, do quão importante era o trabalho musical, assim, no sentido de você tem que acordar cedo, preparar repertório, para de tarde para o ensaio, voltar do ensaio, trabalhar, enfim, fazer show, tocar nos bares para manter um repertório em dia, fazer aquele gig do instrumental que às vezes não é um super dinheiro, mas é o momento que você tem para fazer testes. Isso tudo faz parte, né? Principalmente aos 15 anos de idade, que você precisa experimentar as coisas. Então, eu acho que ali aos 15, mais ou menos, eu tomei noção disso. Falei assim: olha, eu vou de fato. Talvez eu posso dizer de dois momentos. Esse primeiro aos 15, que foi o momento de tocar, né? Aqui eu quero ser músico, eu vou desenvolver essa profissão, eu quero viver disso. E depois, mais ou menos aos 17, quando eu comecei a gravar em estúdio. Ali também, no primeiro disco que eu participei, eu falei assim: quero fazer isso na minha vida. Quero isso, quero um estúdio e quero trabalhar com estúdio, com produção e tal. Pô, e ali já estava claro para mim. Então foi bem jovem. E foi É porque, na assim. verdade, assim, se a gente for colocar, né, o Capricórnio já nasce meio maduro, né? Uma criança Capricórnio é uma criança super séria, entendeu? Com peso do mundo e tal. E aí, mas assim, o Capricórnio também é super prático, né? E É. você, antes que a gente conversa, você é super prático. Não, é porque eu tenho que trabalhar ali, não sei o quê. Você já vê, calma aí, eu preciso pagar minhas contas. Então, então com 15 você já catou a oportunidade. Você tinha um puta músico que era seu pai, tua mãe com um repertório absurdo, e aí falou: não, eu tenho que aproveitar toda essa influência cultural, que não é fácil, não é qualquer pessoa que tem, e vou poder ser prático e ganhar dinheiro com isso, né? Mas vem Sim. cá, a parte de monetização, você falou aí, eu achei muito legal, mas teve algum momento que rolou uma permuta no início? Tipo assim, eu já rolava o dinheiro, você com 13 anos, você imagina, com 13 anos atrás não tinha uma... Não é igual hoje que você dá R$ 50 para uma criança, elas têm consciência do que é R$ 50, né? Como é que era naquela época? Ou rolava alguma pergunta com seu pai assim: não, filho, você vai ganhar isso, vou te dar um jantar fora. Não, não, papai era um cara super tranquilo. Ele não influenciava muito nisso, não. E eu lembro que eu comecei a tocar. Teve aquele momento criança, né? Meus avós, meu avô tinha pizzaria e meu tio era pizzaiolo, fazia pizzas e tal, não sei o quê. E a gente ia para lá nos finais de semana para tocar, né? Era uma forma assim de deles ajudarem, do meu avô me ajudar ali, colocar o neto para tocar na pizzaria e tal. Mas era uma coisa muito informal de criança, assim, né? Eu tinha, sei lá, era muito novinho, 12 anos, talvez assim. Mas aí, aos 13, realmente apareceu o primeiro desses convites que meu pai recebeu para tocar. E ele falou assim: olha, leva meu filho. Era uma cantora que já tocava já tinha um repertório tradicional naquela época. E eu conhecia o repertório porque eu via os ensaios do meu pai. Então eu cresci escutando aquelas músicas ali. E o Era ouvidão já estava brincar. ali. Era uma coisa natural, porque estava dentro da minha casa o tempo todo, né? E aí eu fui tocar com ela e comecei a acompanhar ela. O marido dela era um guitarrista muito bom também na época. E foi isso. E aí ali começou a rolar um dinheirinho. E aí eu Ah! comecei: olha, que legal. Eu com 13 anos de idade, falei assim: opa, já estou ganhando um dinheirinho legal e tal.
Aí com 15 eu fui trabalhar com essa banda maior, que aí já tinha uma grana mesmo, né? Eu era o único novinho ali, todo mundo ali eram pais de família e sustentavam suas famílias com a grana daquela banda. E eu com 15 anos estava tendo aquele mesmo salário, então... Mas aí foi a oportunidade, eu falei assim, olha, eu vou começar a comprar meus equipamentos de estúdio, porque eu sei que aqui eu não vou ficar pro resto da vida, tocando em festa e tal, quero fazer uma coisa mais artística, quero trabalhar com artistas, quero produzir. Então, assim, desde muito novo eu comecei já a empreender nessa coisa de comprar o equipamento para ter um estúdio e tal, né? Então foi uma coisa natural, assim, não foi uma coisa que meu pai planejou, eu planejei, mas não, foi acontecendo naturalmente. Papai dava o suporte quando eu precisava, se eu pedisse, ok, se eu não pedisse também, ele vai lá, vai fazer e tal, tá tudo certo. Então foi muito natural, assim, muito. Não teve realmente um plano, sabe? Ou algo que ele tivesse arquitetando para mim. Não, aconteceu. Foi E a ótimo. questão com o seu filho, com o Thiago Caldas, assim, foi natural também ou rolou já uma influência sua? Cara, você sabe que rolou novamente a influência do meu pai com o Thiago? Meu... O Thiago, ele tá incrível, assim. O Thiago tá despontando, ele tá fazendo a universidade agora, de música também, mas já tá tocando, fazendo freelancers e tal. Mas ele começou... Meus filhos são muito ligados, eram muito ligados com meu pai já faleceu, tem 3 anos, e os meninos eram muito ligados com o papai sempre ali perto deles e tal, e eles iam muito para casa do meu pai. Então o Thiago sempre tinha instrumento, tinha violão, tinha bateria, tinha teclado e tal. Então o Thiago desde menininho brincando ali, né? E meu pai sempre brincando com ele, tocando com ele, começou a ensinar os primeiros acordes. Então quem de fato assim ensinou os primeiros acordes e ficava ali às tardes tocando com ele era o meu pai, sabe? E aí de repente eu assustei, o Thiago já estava tocando, ele assim, né? Tava tocando bonitinho. Falei, pô, que legal, o Thiaguinho tá tocando bonitinho. Então. E tipo assim, tipo um ano depois, eu falei assim, pai, eu quero estudar. Opa! E aí a evolução do Thiago foi assim, foi um negócio impressionante. Então, ele tá ainda nesse processo, assim, de descobrir mil coisas, mas já tá tocando absurdamente, super talento, já tá fazendo os freelancers. E da mesma forma, já tá indo. Claro que eu tô sempre perto, até mais que meu pai. Meu pai, naquela época, tinha outros compromissos também, estava muito ocupado. Então... Mas hoje eu tento estar próximo do Thiago, assim, principalmente para dar essa instrução, o que eu posso, né, dar de instrução de vivência mesmo na música e na vida também, né? Eu sou super próximo dos meus filhos e acho mega importante. Mas também tem certas dores e delícias que ele vai ter que experimentar, principalmente a profissão de músico, que é uma profissão, como artista que tem seus calos, que ele vai ter que Oh, viver por si oh. só. Mas quantos nós, a gente, pelo menos eu que não tive essa assessoria paterna para poder ir pro. Eu poderia ter sofrido menos no sentido de sequelas, né? Sequelas de empresário, de roubo de ideia, de Sim, pessoas muito péssimas de caráter, né? Pessoas sim, assim que sim, estão ali do nosso sim. lado, é um mundo extremamente difícil, competitivo, que o cara que está trabalhando com você, mal você sabia que ele tem tudo contra você, você fala, mas por que, cara? E é do nada. Vou falar agora uma coisa séria aqui, Cristiano. Vamos. Você é um cara que é acostumado a tocar no Espaço das Américas, no Chevrolet Hall, em grandes lugares com ticket médio alto, né? E você entende muito bem disso, da parte de dinheiro, a parte de dinheiro. De algum modo ali te dá uma síndrome do poder, né? Que a gente fala também que é uma síndrome que norteia o Capricórnio, no sentido de controle, de estar. Ele gosta quando o Capricórnio fala, não é porque ele gosta do dinheiro, é porque ele sabe a utilidade do dinheiro. Agora vamos lá. É, esse meio de trabalhar em grandes casas de show, você botar todo mundo pra dentro, inclusive você já falou pra mim, ó, Bruno, quando você quiser entrar, me fala que eu vou estar lá e tal, essa coisa, que você tem esse poder na sua mão. Quando que choca esse ego do controle de estar hoje com grandes nomes e tal, junto com essa natureza mineira que é, né, a simplicidade, jeitinho, vai, trem, pão de queijo, que é uma coisa natural, né? Eu me lembro quando eu cheguei em BH, uma das coisas que eu mais assustei os mineiros foi meu jeitão paulistano, assim, de... Aí, meus amigos, ó, você vai com calma,
que aqui, até na hora de você pedir, você tem que pedir de uma forma, você não tá, só porque você paga, não, porque as pessoas ficam ofendidas. E aí eu fui me Jeitinho reeducar mineiro. para poder entender a sensibilidade mineira. E quando choca esse poder tão grande assim, ao mesmo tempo com essa natureza aí, quando ficou claro tudo isso assim? Porque você também já foi muito bem assessorado de pai e mãe, já foi tocando profissionalmente, já ganha dinheiro desde cedo. É. Então, de algum modo, a humildade já fica um pouco distante, não? Não, inclusive, eu tenho uma máxima, assim, que eu sempre digo que os maiores artistas que eu trabalhei foram os mais fáceis Opa, de lidar. São os mais geniais e são os mais solícitos, os mais disponíveis, os mais tranquilos, os gênios assim, que eu considero que eu trabalhei, foram alguns, eu acho que eles foram os mais fáceis, porque são pessoas muito bem resolvidas com isso. O sucesso é uma consequência do trabalho para eles, é uma coisa natural. A coisa do glamour, ela existe, mas não é uma coisa que ele precise tanto daquilo ali. Talvez o que realmente alimenta a alma dele é a música, é a arte, é o prazer de estar vivendo do que ele gosta de fazer. Então, eu tenho essa sensação. Eu sou um cara que eu trabalho com música, eu levo isso muito a sério na minha vida. Então, tem aquele momento quando você vai tocar, pô, você vai tocar num estádio, aquela coisa, uau, nossa, que legal. Você fala assim, pô, ó, legal, pô, consegui estar aqui, né? Chegar nesse lugar. Não, não são todos os músicos que às vezes vão ter essa experiência e tal. Mas ao mesmo tempo, é, acho que pelo fato da gente também já estar acostumado com a coisa do trabalho, é uma coisa progressiva que você vai crescendo, começa a tocar num lugarzinho menor, depois vai aumentando, começa a trabalhar com um artista X, depois. Enfim, então, eu acho que essa coisa do profissionalismo, ele te dá uma cancha, uma base, assim, que você fala, ok, eu estou aqui, é legal, é muito bacana, mas é mais um trabalho e amanhã eu estou fazendo com esse artista, amanhã eu vou fazer com um artista muito menor, ok, é legal também, ele está na batalha dele, na luta dele, a gente sabe o quão difícil um cantor, um artista qualquer, assim, ele militar pela carreira dele. Então, a gente tem muito respeito por isso, porque eu, principalmente, que trabalho com estúdio, que estou ali gravando, que às vezes começo com um artista lá atrás, no início, e vejo a evolução dele, e ele conquistando, né, cada vez mais o espaço dele. Então, isso não desmerece o artista, né? Assim, do tipo assim, aquele artista ainda está começando. Não, não, então, eu acho que a gente, por ter essa experiência, isso reforça mais essa ideia de que os grandes gênios que eu trabalhei, eles são muito solícitos e disponíveis para a gente, assim, para nos... Oh, já vivi isso, já aconteceu isso e tal. E, ok, legal, bacana, né? Essa coisa do ego inflado, eu confesso que eu vi isso nos menos talentosos. respondido. Cristiano, você falou desses nomes, desses grandes nomes aí, dos egos equilibrados e a realização do trabalho. Você começou parcerias muito grandiosas e que hoje a sua assinatura deles é muito contribuinte devido à sua, né? Você assina muito desde os arranjos, desde toda essa participação do parir esse trabalho coletivo, né? E a sua função, não estou dizendo aqui só do Mechan e de todo mundo que canta, de todo mundo, mas a sua é principal, porque são minúcias que senão não ficaria tão refinado o trabalho da Uhum. música, né? É, quando começou a sua relação com o Flávio Vettorini, por exemplo, para ter dado um match e ter seguido, perpetuado, porque nas histórias dos músicos, há muitas histórias. É, e o que foi fundamental, porque a admiração, quando você pergunta para o Venturini, não é uma admiração só sua para ele. É dele para você. Ele menciona muito você, tem um prazer muito grande. Assim. O que se deve a isso de uma forma assim, sem resposta blazer, tá? Estamos no momento de discussão, por gentileza, tá? Não, às 23 horas de um domingo, ok? Vamos lá. Então, na da verdade,
além do profissionalismo, é claro, porque senão ele não trabalharia, e você também. Mas tem algum match a mais que faz as coisas acontecer? Porque é um casamento, só não tem relação sexual, você concorda? É. O Flávio, eu antes de trabalhar com o Flávio, eu já era fã do Flávio. E não só do Flávio, mas das pessoas que produziam ele antes de eu entrar nessa jogada, como até hoje eles produzem, né? Um dos exemplos é o Torquato Mariano, que fez grandes discos com o Flávio e está agora retomando um trabalho de produção com o Flávio. E então, assim, antes de tudo, eu já era fã do trabalho do Flávio, eu sempre gostei, sempre admirei o Flávio como músico, como compositor e adorava a estética do trabalho dele. Então eu já acompanhava aquilo ali e tal. E aí eu fui convidado por ele mesmo, um belo dia, meu telefone tocou, o Flávio fala, a voz grave, né? Ô, Cristiano, então, aqui é o Flávio Venturini. Pai, que legal e tal. Mas enfim, eu já tinha alguns amigos que já trabalhavam com o Flávio. Eu já tinha dividido o palco com o Flávio, assim, eu já convivo com esse pessoal do Clube da Esquina já há muitos anos, então já tinha dividido o palco uma vez ou outra, mas não era um trabalho com ele exclusivamente. E aí, numa dessas histórias de um músico saiu, eu não lembro qual foi bem a ocasião, e ele me ligou para participar da banda dele. Falei assim, olha, eu estou lançando um disco novo agora, estou mexendo na banda, eu gostaria que você fosse o tecladista da banda. Aproveitar para lançar esse disco e tal. Era meio do ano, não lembro exatamente, mas pô, uns 13 anos atrás, alguma coisa assim, por aí. E aí, era meio do ano, e Flávio falou assim, olha, então a gente vai marcar uns ensaios, o repertório é esse, você vem pra cá e a gente vai ensaiar e tal, não sei o quê. E ali começou uma história eu como músico, Um sideman, cheguei casamento. lá, né? Todo. Oi? Um casamento. Mas assim, mas naquele momento ali eu era só um músico, né? Mais um músico ia tocar com ele. E com toda aquela história de ser profissional, chegar com as músicas prontas, entender o trabalho dele, a estética dele, o que ele queria de mim como músico e tal. Só que eu sou meio entrão assim nos trabalhos, acaba que eu já vou chegando, já vou ajudando a organizar. Não, fulano, vamos tocar aqui, ó, trouxe uma partitura aqui, dá uma olhadinha. Então eu já tenho isso, esse senso de produção, ele já vai automático, né? E aos poucos o Flávio também foi confiando, né, no meu trabalho, foi conhecendo, eu fui aprendendo o jeito que ele gostava que tocava. Um dia ele falou comigo assim, você está tocando errado. Aí eu falei, não, eu não estou tocando errado. Aí ele falou assim, não, você não está tocando do jeito que eu gosto. Aí eu fiquei muito bravo assim no dia. Opa. Depois eu entendi, eu falei, está certíssimo. A estética dele, eu tenho que entender a estética dele. Então hoje eu conheço muito bem a estética do trabalho dele e eu acho que isso nos aproximou, né? Por eu entender o trabalho dele, o jeito que ele gosta das coisas, aí ele começou, produz um show para mim. Aí eu comecei a produzir um show. Depois ele, vamos fazer uma faixa aqui, produz uma faixa para mim. Produzi uma, duas, três. Na hora que aí eu já estava fazendo um álbum. Escreve um arranjo de cordas. Onde é que eu vou gravar? Vamos gravar com a orquestra tal. Vou escrever, Flávio. Então hoje, por sinal, ontem eu fiz o último show desse ano com o Flávio. O Flávio agora está entrando numa etapa nova da carreira dele, vai estar gravando um disco novo, com uma produção que não é minha, inclusive, com produtor anterior, com uma banda nova. Então é um momento super novo para ele. Claro, ele me convidou e tal. Eu falei assim, ó, Flávio, agora eu tô nesse momento do 14 bis e tal. E vai ser legal também se trocar agora, dar uma renovada na banda, vai ser super legal. Então ontem a gente fechou um ciclo muito bonito, muito legal, de muito trabalho. Ele está entrando agora nessa nova fase. É, Isso também não significa que a gente não vai deixar de trabalhar juntos, mas ele vai viver esse momento agora. Eu também vou dar uma dedicada ao 14, né? Abriu Mas a eu acho que foi relação. isso. Abriu a relação. Mas eu acho que foi isso, foi a empatia, né? Essa afinidade musical e de pessoal também, né? Uma relação de confiança, de respeito e tal, né? Porque a música tem isso, né? Você vai mexer com a composição de uma pessoa, com a música de um artista, é uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa muito Mas pessoal. também tem um jeito de a gente se colocar, que é como no teatro, né? Eu preciso defender o meu lugar, sobretudo um lugar que você já tem uma visão macro daquilo, né? Porque você é formado pela FMG e não só isso, o palco te formou muito Sim, mais.
tem tem as passado o experiências. que teu pai te disse, que até hoje você aplica e faz sentido total. Total. Então, é difícil porque depois vem um cara tão grande e colocar e você ter que assinar junto com ele, né? Para a gente fechar essa parte de assinatura e de grandes nomes, você fechou uma coisa que eu achei de uma ousadia e não é demérito, não achei presunçoso, senão você não teria essa competência, mas Drão é uma música que não teria como regravar novamente, né? Do Gil não tem como você regravar Drão, a não ser se for o Bituca, com Bituca. outros grandes nomes junto com ele, que aí vem você. Como é que foi esse processo, esse desafio? Não deu um frio na barriga? Porque Drão com Gil chega num nível que não dá mais. Não, Eu vou, não eu tem vou, como eu vou, fazer. vou contar uma historinha aqui que até então eu não tinha contado publicamente, não. Opa, Que dessa música, você vai receber a minha história com exclusividade. obrigado. Furo de reportagem. É, nessa época do Drão, se eu não me engano, foi mais ou menos ali na pandemia, a gente estava fazendo aquelas lives com o Bituca. E por uma questão lógica, a gente ia para casa do Milton, fazia exame todo mundo e tomava banhos de álcool e ninguém saía. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, fica do lado de fora e pronto. A gente ficava uma semana na casa do Bituca fazendo live, fazendo gravação, enfim, aquele conteúdo de internet que estava mega ativo naquele momento tão delicado. E eu estava fazendo as lives do Bituca, fazendo outros trabalhos com ele, então eu ia para lá para gravá-lo e tal, fazer um tanto de coisa. E aí, numa dessas, o Amaro já tinha gravado esse piano com o Bituca antes da pandemia. Eles entraram para dentro do estúdio, os dois, o Amaro Freitas e o Bituca, e gravaram. Eu não sei se o Bituca depois. Eu não lembro bem como é que foi a história. Eu sei que a gente estava lá na casa do Bituca e eu conversando com o Augusto, filho dele. O Augusto falou assim: meu pai quer regravar essa voz. Você podia vir para cá, trazer o equipamento e a gente gravar aqui em casa mesmo, né? Não tem jeito de sair para ir para o estúdio e tal. Eu falei: tudo bem, vou trazer o equipamento e a gente vai gravar aqui. Aí ele falou assim: mas tem um detalhe. Eu queria colocar umas cordas. Eu sei que você trabalha como orquestra da Europa e tal, você tem essa facilidade. Por que você não faz um arranjo de cordas e aí você toca essa faixa para frente e tal, não sei o quê. E eu tinha acabado de entrar na banda do Milton e o convite foi através do diretor musical, que é super meu amigo, que é o Wilson Lopes. É um grande músico, sem contar que é um maravilhoso amigaço meu. E aí eu falei assim: eu não posso aceitar esse convite de fazer arranjo. Eu acabei de entrar para a banda e, naturalmente, quem escreveria o arranjo seria o maestro do Milton, que é o Wilson. Eu falei assim: eu não posso aceitar isso. O Wilson acabou de me convidar para a banda e eu vou agora já entrar, vou pegar um arranjo. Aí eu falei assim: Augusto, você vai me desculpar, meu amigo, mas eu vou recusar o seu convite. Eu adoraria escrever para o Milton essa música, mas deixa eu ficar só na técnica. Aí eu falei: então, tudo bem, eu entendo. E aí, conclusão, ele convidou um outro arranjador, que eu nem lembro quem foi na época, eu acho um cara de Los Angeles. E aí a gente gravou com essa orquestra que eu tenho contato na Europa. E aí chegou todo o material para mim, para eu finalizar. Então aí eu só fiz a finalização. Aí gravei o Bituca, a gente assim, gravando a voz do Bituca, aquele jeitão dele, na casa dele, eu, ele e Augusto, assim, num domingo de tarde, gravamos a voz, a orquestra foi gravada lá na Europa e trouxe todo o material aqui para Belo Horizonte. Mixei aqui no meu estúdio, no 71. E, se eu não me engano, na época, depois o Bituca veio para cá para a gente fazer um recall, aí a gente fez uma audição lá no estúdio, foi super legal e tal. Então foi muito bacana, foi um momento muito legal, porque ele não estava lançando nada naquela época ali da pandemia, né? E, enfim, tinha um gap muito grande de lançamento dele. Foi um dos primeiros ali que ele estava lançando música nova e tal. Então eu fiquei super lisonjeado de fazer parte daquela equipe ali, né? Quase que eu virei o arranjador, mas eu achei que por ética eu falei assim: não, eu acho que eu não tenho que fazer isso daqui. Eu acho que Quando eu teria que fui ser o Wilson. ver isso, eu falei, gente, que ousado. E o Milton, não, o Milton, todo mundo achei É, muito ousado e deu muito bom, né? Mas também deu. poderia não dar, mas enfim, deu muito bom. Cristiano, é, outra marca sua
essa coisa que você vem falando desde o jornal O Tempo, na sua entrevista que você deu. Você falou sobre muito deixar sua luz própria, sua assinatura no disco Afinidades, com as 10 faixas que eu citei aqui na abertura e tal. Ao mesmo tempo, você fala da sua luz própria, mas também tem uma generosidade de você abrir para novos talentos, né? Da cena Uhum. mineira e as pessoas com oportunidade, e que é muito difícil essa coisa do compartilhar o palco, né? O Raul Cortez, ele falava muito que por uma cena ele matava a mãe, né? Aí você vê o nível do ego da pessoa, né? E é um dos maiores atores, assim, sou muito fã Aham. dele. E você foi lá, compartilhou, foi aprovado, e você ainda, né? Por mais que você não compõe, mas você levou a assinatura de outras pessoas, você distribuiu a sua luz. Quando ficou claro esse seu trabalho de egrégora do coletivo, ele não te diminuiria nem um pouco, assim, e que você conseguiria colocar sua assinatura, mesmo com esses novos talentos. Adolescente é muito ego, a gente está numa geração Anitta, uma geração que todo mundo só quer ser o Aparecido de Moraes. E como que foi lidar com isso e tentar inserir essa consciência neles, assim, que você falou, ó, calma aí, o projeto é meu, eu estou convidando vocês, e o brilho é meu, mas assim, vocês vão estar brilhando por conta disso. De algum modo, teve um ensinamento muito grande por trás desse projeto, correto? Assim, na verdade, eles não eram tão jovens. Todos esses compositores mais jovens dali que estão no Afinidades, eles já têm uma certa história aqui em Belo Horizonte. Uma certa não, podemos dizer que uma boa história. É porque tem alguns compositores ali que são realmente, já são consagrados aqui. E a gente tem uma cena muito forte de música instrumental aqui. É muito legal que essa cidade vive com, graças algumas pessoas muito esforçadas. Eu não Sim. vou citar aqui nomes porque eu corro risco de esquecer alguns. Mas a gente tem uma cena muito forte. E eu já tinha muito comigo assim, eu não quero fazer disco, eu não quero lançar carreira, não quero fazer carreira minha, porque eu já me realizo no trabalho dos artistas que eu acompanho e tal. Mas aí naquele momento, é, eu estava com o tempo disponível, tinha uma produtora que estava trabalhando comigo na Ali, época, a Iris Prats, né? E a Iris é super competente. Aí eles falaram assim, cara, vamos fazer um álbum seu, a gente tem um tempo agora, a gente está na pandemia, você não vai fazer show mesmo. É hora de fazer, de divulgar, é mais uma linha de trabalho, é mais uma frente de trabalho. E as pessoas gostam do seu trabalho de música instrumental, né? Vez ou outra eu fazia alguma coisa e tal. Então, acho que está na hora de registrar. Eu falei, pô, vamos nessa. Vamos aproveitar a lei de incentivo e aí ela trabalha com isso, fazendo projetos e tal, é super competente nessa área. Eu falei assim, tá, vamos lá, vamos nessa então, vamos fazer. Era uma grana muito curta, mas naquela época, qualquer grana era maravilhoso. Porque todo mundo parou, nós fomos os primeiros a parar. Eu tinha turnês marcadas e tal, e de repente parou tudo. Então foi uma forma de reinventar o trabalho, de ativar outros meios e tal. E aí eu falei, pô, vamos lá, então vamos fazer. E aí eu me empolguei, eu gostei da ideia. Falei, pô, agora deixa eu ser o artista, então. Só que como eu não tinha composição, eu não tinha essa pretensão. Eu falei assim, olha, eu tenho tantos amigos tão grandes compositores que eu não tenho coragem de me atrever a falar assim, agora eu vou virar compositor para gravar um por disco. que Não, eu não? quero, porque eu acho que eles são maravilhosos demais. Eu acho que eu sou um cara do backstage, eu sou o cara o capricorniano prático que vai lá e produz e resolve a coisa e tal. E eu falei assim, não, eu não quero. Eu respeito demais o trabalho desses caras. Eu acho que é muita petulância minha querer de repente virar compositor e vou. Não, não vou fazer. E aí foi super legal, porque aí eu convidei essas pessoas que, além de eu também ser muito fã deles, do repertório deles, que já são compositores consagrados, outros não tinham ali, sei lá, 30, 40 anos, como esses medalhões que tem ali no disco e tal. Mas eram pessoas também que já tinham um significado muito importante aqui na cidade, que ajudavam a fazer essa roda girar da música instrumental. Então eu consegui trazer não só esses jovens talentos, como os outros consagrados.
e gravar as músicas que eu adoro, que eu já tocava nos shows deles, aqui na Noite de Belo Horizonte e tal. Então foi super bacana regravar essas músicas com uma estética minha, de um jeito que eu gostaria que elas soassem, né? Tendo essa liberdade, falando assim, não, aqui eu vou, vai ser um solo, vai ser, sei lá. Então, assim, foi muito gostoso fazer aquilo dali, né? Só que, de fato, aí, durante a pandemia, a gente conseguiu fazer alguma coisinha, uma live ou outra e tal. Mas aí, quando passou a pandemia, que retomaram os shows, os artistas voltando e tal, aí o primeiro trabalho a dançar foi o meu, né? O primeiro que ficou para trás foi a minha carreira. Aí lá foi eu cuidar da carreira dos outros e deixar a minha em stand-by. Então, nesse momento está em stand-by, mas eu vou retomar, quero retomar. Hora ou outra, retomar. A indústria musical, a gente falou dessa geração, e a indústria musical ela sempre foi muito marcada sobre essa indústria que você conhece muito bem desde criança. Ela sempre foi muito marcada por, por certos abusos, né? Por certas histórias, das muitas histórias, de muitas pessoas. E a gente viu agora um depoimento de um rapper americano, não, na verdade, uma delação, né? As pessoas colocaram expondo ele tudo o que aconteceu nessas festas que aconteciam, Uhum. de abuso, tráfico e tal. Existe algum fato, Cristiano, dentro da sua carreira, que não é de hoje, não é de menino, que marcou de alguma forma, assim, você e você nunca falou? Poderia ser um outro furo aqui também para o momento de expressão? Porque tem muitas coisas que a gente. Falo isso, tô falando por mim, tá? Tem muita coisa que eu engulo, mas tem muita coisa que eu faço a egípcia, como diz o povo, porque as pessoas esperam o quê? Escândalo, que eu vou numa rede social, eu vou expor. Jamais, meu amor, jamais. O finese não é à toa. Vou estar sempre no finese. Mas assim, há muitos abusos, há Ah, muitas histórias, há muita sacanagem. E no mundo musical, que no caso a música o dinheiro sim é muita grana, né? Acho que nada se compara à música porque ela repete, né? Então tem vários meios de se ganhar dinheiro. Hoje o streaming é uma realidade. Com você, tem alguma sequela? olha, eu não estou lembrando assim de nada pontual assim. Até mesmo porque eu não guardo essas coisas assim, né? Com certeza aconteceram várias. É, Às vezes nada monstruoso, mas várias coisinhas vêm acontecendo. Sim. Sempre aconteceram, né? O meio musical, claro, envolve dinheiro, envolve fama, vaidade e tal, não sei o quê. Ao mesmo tempo, tem pessoas, tem também os que não estão nem um pouquinho preocupados com isso, estão preocupados em fazer música mesmo. E eu, de fato, eu não guardo nada, sabe? Eu falo, eu não tenho rancor de nada. Então, eu sei que houveram algumas coisinhas, sempre há. Arrancou aqui, quando dói no lado prático, capricorniano. Já aconteceu? Dói, não, já aconteceu várias vezes. Várias vezes, sabe? Da pessoa, assim, de você ter uma turnê marcada e, tipo, o cara simplesmente cancelar uma turnê e falar assim, olha, obrigado, você não vai ter mais a turnê. Opa, mas peraí, eu reservei um ano da minha vida para ficar por sua conta e agora você não vai fazer uma turnê porque... E aí vai ficar por isso mesmo? Valeu, obrigado, tchau. Então, sim, já aconteceu coisas desse tipo comigo, né? Do tipo assim, você vai fazer, sei lá, uma viagem internacional, agora vai ser o show de um mês de show. Ah, ok, tudo combinado. Cachê é isso, blá, 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 ok. Aí, tipo assim, 5 dias antes, o cara falou assim: cancelou a viagem. Meu amigo, o que eu vou ficar fazendo nesse um mês parado agora aqui no Brasil? Eu dispensei tudo, dispensei todos os meus compromissos para ficar por sua conta. E aí? Ah, não. Não, mas nós temos que acertar pelo menos 50%. Ah, não tem condição. Já aconteceu isso comigo. E com um artista famoso. É, Então, assim, cada um tem um procedimento. Já aconteceu também do artista falar assim: olha, não vai ter esse show aqui, mas eu vou pagar metade do show, né, pelo tempo que você ficou disponível, ou vamos negociar, né? Ou então até do cara falar assim: eu te devo alguma coisa, porque teve esse problema aqui. Não, tudo bem, deixa pra lá. Então, assim, cada caso é um caso. Existem, sim, pessoas não sei se eu posso chamar de má fé, mas tem pessoas que realmente são egoístas e não consideram assim o que é o outro lado, né? Como é que vai ser? Não se coloca no lugar do outro para saber se está sendo prejudicado ou não. Isso eu acho que não é só na música, não. Eu acho que é na vida, né?
E é um procedimento que a gente tem que adotar, assim, de ter esse cuidado com as pessoas e tal. Ao mesmo tempo, assim, se as pessoas não são. Quando a gente é alguma coisa, a gente fica na expectativa de que as pessoas sejam também, né? Então, se você é uma pessoa íntegra e tem esse cuidado, você fica imaginando que todo mundo vai ser dessa forma. E não é, né? E aí, infelizmente, a gente tem que falar assim, ah, eu não vou guardar isso daqui, eu não vou me adoecer por causa disso. Mas tem, acontece sempre. Mas eu, de fato, eu anulo. Assim. Confesso que hoje, justamente por ir filtrando ao longo desses anos, é, eu vivo num meio muito legal, profissionalmente falando. São pessoas muito legais, são pessoas que têm a ver comigo, a música deles tem a ver comigo. Eu falo que hoje eu trabalho no meio, no nicho artístico, talvez que não seja o que tenha mais dinheiro, porque eu tô totalmente fora do mainstream, né? Eu tô no sentido oposto do mainstream, mas eu acho ótimo, tá tudo certo. Eu gosto de tocar com as pessoas que eu toco, eu acredito na música deles, é uma música que me emociona, que me toca, então é uma coisa verdadeira para mim, né? Eu sou um cara profissional, mas não significa que eu vou tocar determinado outro tipo de música se aquilo não me preenche, sabe? Porque também não é só o dinheiro e eu não dou conta. Eu não consigo mentir para mim, inclusive, né? Então eu acho que tem a ver mais com isso. Você também fala assim, pô, hoje eu consegui filtrar e viver num meio muito sadio artisticamente. E, pô, eu sou super grato à vida por isso. Mas aí também é todo um caminho capricorniano do arquétipo da cabra de subir a montanha e chegar lá e olhar com outro olhar, né? E ver tudo com um olhar da montanha, você vê uma visão maior de tudo isso. O que busca uma outra pergunta. Cristiano, quando você, nesse seu trajeto da cabra, da teimosia, da resistência, da resiliência, você passou por muitas vidas e viveu muitas coisas e compartilhou muitas histórias, né? Sempre a gente fala, uma coisa que eu sempre percebo com os meus amigos músicos é a questão das drogas, né? E dentro do meio artístico é muito natural isso, as drogas, né? Qual foi a sua relação com elas, assim? Você teve alguma relação com elas? O que você Tive. sentiu? Eu conheci as populares, conheci todas, experimentei. é, e, e eu vi de perto, dentro da minha família, inclusive, não foi só na música, não. Apesar de que a minha família, da parte de pai, tem muitos músicos. Tinha, nem todos estão atuando mais, e tal. Mas não só dentro da família, como no meio artístico, eu vi a degradação, realmente. Eu vi isso demais. Para ser sincero, assim, eu experimentei várias delas. Não, nunca me pegou, não é uma coisa que me pega. Se tivesse alguma coisa que me pegaria, talvez o álcool, e eu morro de medo disso, porque eu ve... não, é porque a gente vê o quanto é destruidor mesmo. Eu vi aqui em Belo Horizonte grandes músicos que têm uma história enorme, que tinham uma história enorme musical e tal, e que isso tudo foi embora, principalmente por causa de bebida. Adictos, assim, num nível hard, assim, num nível que eles não têm controle, e aí a saúde vai embora, a coordenação vai embora, a vida social vai embora. Então, isso eu vi demais, né? Drogas também, eu vi isso muito com cocaína. Vi gente indo embora mesmo, gente morrendo e não conseguir abandonar as drogas. É, eu vejo hoje um meio até mais sadio. No meio artístico, eu acho que a ocorrência é menor. Eu acho. Mas ela existe ainda, né? E é destruidor, realmente é muito triste. É uma coisa muito triste. É uma coisa que me preocupa, inclusive. Mas quando você passa para o Thiago, por exemplo, o Thiago ele é muito novo, né? Então ele não viu os nossos ídolos, os seus, inclusive, que você, né, morrer, se degradar de drogas. Hoje é o Dia Mundial da AIDS. Hoje tem toda uma prevenção. Hoje ninguém mais morre disso. Mas assim, a gente está vendo, a gente para passar para essa geração que não viram, que não tem referência, né? Pode até de sonora, mas não de É, vivenciar aquilo, é muito distante, né?
E, de algum modo, a música sempre puxa, né? Porque é É, noite, é, muita gatinha, é, muita gente, todo mundo querendo. Quem não quer ter um namorado é. músico? Só que isso é um abismo, né? E como que você procura passar isso pro Thiago, assim? Pois Se é que você é, fala? eu Ou acho não que precisa? assim. Não, não, eu converso muito sobre isso com ele. Mas ele vê, porque o Thiago é um cara que ele absorveu muito do meu gosto musical e das pessoas que eu convivo musicalmente, dos artistas que eu trabalho, do ambiente que eu trabalho, dos músicos e tal. Então o Thiago. E logo depois, assim, quando ele começou a frequentar a noite, né? Ele é um jovem, está com 21 anos, mas ali com seus 18, 19, que ele começou ali a sair para tomar a cervejinha dele e tal, e encontrar a galera dele, ele começou a conviver também com os meus amigos. Da mesma forma que eu convivi muito com os amigos do meu pai, o Thiago hoje convive muito com os meus amigos. Então ele sabe das histórias todas, principalmente sabe dos grandes músicos que a gente teve e que foram embora por causa de droga, por causa de bebida. Então, ele, apesar de não ter a oportunidade de ter vivido com esses caras, ele sabe do que aconteceu. Ele conhece bem, porque o Thiago é um cara que, assim, ele é fã do Clube da Esquina. Então, ele conhece todas as pecinhas dali. Então, quem já foi embora e que foi embora, às vezes, infelizmente, por causa de uma adicção como droga, alguma coisa assim, ele sabe da história, com detalhes, porque ele conhece as pessoas. Então, isso está muito próximo dele. Essa informação ela está ali do lado dele, né? Ele vê isso, as pessoas contam para ele. Eu também estou sempre ali. E a gente vê, ele é meu companheiro assim de noite. A gente sai juntos, a gente vai tocar juntos. Às vezes eu estou tocando num lugar, ele chega lá de madrugada. Então é a hora que a gente fala: olha lá, Fulano, olha ali, Thiago, tá vendo? Então a gente sempre está observando, sempre está conversando sobre isso, né? Eu acho que essa moçada nova, eles estão um pouquinho mais espertos com isso. O problema é que tem hora que não basta ser esperto, né? Às vezes é num momento de distração, o cara, não, vamos só experimentar aqui e tal. Mal sabe ele que ele já tem uma, uma faísca Sim, daquilo dali, né? Porque é sim, mais ou menos assim, né? sim. O cara às vezes nem sabe, e aí aquele no experimentar, ou no, não, isso daqui não me pega, naquilo dali já pegou, né? Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu acho que está melhorando. Eu acho que pelo menos no meio artístico, eu acho que já não é mais esse estereótipo de artista doidão, tal, durma até Então, meio-dia, fica até 5 horas músico, da em manhã. específico músico, né? Esse Músico é estereótipo, associado. isso já não rola mais, cara. Isso não rola, sabe? Isso não tem jeito, não dá. O músico que vive dessa forma, ele realmente, além dele estar desatualizado e ser um cara barango, fora porque não dá, cara. O cara que quer ser músico, ele precisa acordar cedo, ele precisa sentar, ele precisa ler uma partitura, ele precisa estudar repertório, ele precisa estudar técnica. Então, assim, ele vai para o estúdio, ele tem que preparar material de estúdio, ele tem que estar apto para aquilo, ele tem que estar estudando. Então, assim, igual eu, pô, estou fazendo mestrado agora na área de educação musical, você tem que pegar, pô, é ler livro, é ler não sei o quê. Então, se o cara quer de fato se profissionalizar e quer ser músico, não dá para viver nessa vidinha. Eu sou doidão, eu sou músico daqueles e tal. Não, cara, esse estereótipo já passou. Isso daí já acabou, isso é de 70. Hoje em dia isso não cabe mais, né? Eu acho. Então tá muito mais potente, né? Cristiano, mais ao mesmo tempo você fala dessa, você pode falar pela cena mineira e pela geração no qual você está aí, sobre o seu olhar como tutor. Mas Minas é um lugar que sai muita gente boa, né? Pato Fu, Skank, o Jim Quest, porque eu conheço o Jota Quest de Jim Quest, né? Nem de Jota Quest. O Milton Nascimento, milhões de sertanejo, sem contar os valadões do Diante do Trono aí, da É, Pampulha. é. O mix musical conquistou o mercado e, sobretudo, grandes gravadoras, né? Pelo talento e o que mais? Qual o segredo? Uai. Eu acho que tem a ver com o AI. Belo Horizonte tem essa coisa meio. Belo Horizonte nunca foi um polo. Hoje não, isso não se aplica mais, mas Belo Horizonte não era um polo musical assim, como o Rio de Janeiro, que tinha aquela coisa da indústria, né? A indústria do Rio de Janeiro na década de 80, por exemplo, era uma coisa.
Tava todo mundo ali, os baianos todos foram para o Rio de Janeiro, a minerada foi para o Rio de Janeiro, todo mundo foi para o Rio de Janeiro porque ele era o polo, a indústria mesmo, né? Mas Belo Horizonte sempre foi uma cidade muito rica culturalmente. E com esse jeitinho aqui, todo mundo enfiado aqui dentro dessas montanhas, aqui, escondido aqui, sabe? Comendo, que o menino adora comer. Oh! Exatamente, é isso aí. É aquele jeito mineiro, né? Então eu acho que tem muito a ver com a nossa personalidade mesmo, essa coisa mais intimista, nossa, quietinho aqui, discretos, né? Então, e tem essa coisa das coisas funcionarem aqui dentro, sabe? E aí o cara fica fazendo as coisas aqui. Não que ele não queira levar a obra dele para o Fala mundo. como indústria, é mais no sentido artesanal? Tem uma coisa assim de tá funcionando dentro da cidade, sabe? Ou dentro do estado, sabe? Tipo assim, minha carreira tá andando aqui, tá tudo certo. Depois eu vou lá no Rio de Janeiro levar lá minha música e tal. Aí o povo vai e puxa Poxa, eles, né? Porque exatamente. Não, é porque é muito legal. Então eu acho que o mineiro tem essa coisa, um pouquinho de... Não é um bairrismo, não. É uma coisa meio de estar aqui. Eu acho que passar da montanha, assim, requer um pouquinho mais de esforço, sabe? Então, isso faz com que as coisas aqui ficam bem concentradas aqui dentro, enraizadas, né? É um povo muito tradicional, então valoriza muito as raízes mesmo, né? Independente, igual você falou, tem os sertanejos, tem o pessoal do gospel e tal, mas tem, assim, tem essa cultura aqui do congado, da música do Vale do Jequitinhonha. Então, todo mundo respeita demais e valoriza demais e traz isso para sua música, né? O próprio Jota mesmo, apesar de ser uma banda pop, mas eles têm total ligação com essa galera, eles conhecem esse pessoal, todo mundo, assim, a galera do Skank, o Samuel é super ligado às coisas daqui, são ligados aos Beatles, são ligados ao pop, são, mas tem uma coisa, assim, do Belo Horizonte que eles sempre vêm beber nessa fonte aqui. Como o Bituca fez, como o Clube da Esquina até hoje, todos os artistas do clube estão aqui. E até as gerações mais novas, eu acho que tem um Belo Horizonte, sabe? A gente fala muito assim, cheguei em Belo Horizonte. É tipo assim, é, é tipo assim, não, agora eu tô confortável, tô no meu lugar, cheguei em Belo Horizonte, né? respondido. Cris, para a gente finalizar, eu tenho. Deixa eu ver qual que eu vou fazer aqui, porque é muita coisa. Eu tinha que costurar lá atrás uma coisa, mas vamos ver aqui. Eu vou deixar esses pratos para Hum, depois, mas vamos lá. hum. Porque ela é produtora executiva, você é capricorniano, vocês lidam com dinheiro. É, estar nessa construção de patrimônio, você tem ainda grandes ambições? Não, eu sou um cara muito relax com isso. Não tenho Não grandes ousem ambições, não. nesse programa, pelo amor de Deus, Não, mas não Luciana. tenho mesmo. Não tenho não. Não tenho grandes ambições, não. Eu agora, assim, eu estou tentando iniciar uma nova fase da minha vida de tentar correr menos, sabe? Eu falo do volume de trabalho, da loucura que é essa vida, né? É, então, eu tô tentando, assim, é um projeto. Isso para mim é muito difícil fazer isso, porque eu já vivo nessa loucura, nesse ritmo alucinante há muitos anos. E, então, assim, não viver dessa forma é uma coisa que às vezes até me assusta, porque eu já estou tão acostumado a viver nessa correria, mas eu estou vendo que agora eu preciso. Então, assim, eu acho que a minha ambição maior, e isso tem a ver, você fala assim, mas isso não tem a ver com dinheiro. Tem, porque você tem uma situação confortável financeiramente para que você possa falar assim, eu não vou trabalhar X dia para cuidar da minha saúde, eu não vou trabalhar nas manhãs para poder frequentar sei lá, vou ali no clube nadar, ou vou fazer uma trilha aqui na montanha, aqui, na serra aqui, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que minha busca hoje está mais nesse lugar, sabe? De ter um pouco mais de tempo para minhas coisas, até para o meu ócio. Falar assim, pô, eu vou parar, vou assistir uma televisão, pronto. Ok, sem culpa, né? Porque às vezes a gente entra nesse ritmo alucinante e aí na hora que você para um pouquinho, você fala assim, nossa, eu não deveria estar parado. Porque você se sente na obrigação de estar produzindo e fazer o tempo todo. Então, eu acho que esse equilíbrio, eu ainda não conseguia chegar nesse nível de sabedoria, não sabe?
é uma coisa que eu tô tentando incluir na minha vida. Essa é a minha ambição, sabe? Então, assim, é uma coisa muito sutil, mas ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar para isso, para ter um suporte financeiro, para ter uma cabeça boa, sabe? Para administrar isso legal, selecionar os trabalhos assim, pô, esse trabalho aqui vale a pena fazer, esse outro aqui é melhor eu terceirizar. Então, assim, ter essa inteligência também de delegar algumas coisas. Enfim, é aquela coisa da vida que a gente vai ficando mais velho também, vai falando assim, pô, agora está na hora de mudar isso, vamos diminuir o ritmo e tal. Eu acho que tem a ver com maturidade, com o tempo, com essa preocupação de ter um tempinho para mim. Eu acho que é isso, minha ambição maior no momento. Cristiano, o músico, a música, os arranjos, as cordas, para você tocar, é muito matemática, né? É muito matemático a forma de você lidar. Ela é pouco dionisíaca e mais técnica, que eu quero Tem dizer, hora que né? É é, quase tem hora que é, tem hora que é muito técnica. eu já entrevistei algumas pessoas que falam, eu sei duas, três notas aqui, mas eu vou muito na intuição. Mas, em geral, para ser um músico, ele tem que entender muito matemático. Ou seja, é muito equacionada a música, né? É Sim, muito. Tem tem a alguns. parte do sentido, mas ela é muito matemática. O que tem tudo a ver com você, que é tudo isso que a gente norteou aí. Para a gente fechar a nossa pergunta, que é a pergunta de milhões, é, o que, o que não é matemático na sua vida, o que transcende entre criador e criatura? Qual o seu religar, assim? Ou você segue como uma outra banda de rock que fala do acaso vai me proteger, só que essa é de São Paulo, não é de Minas. Mas aí eu queria saber o que transcende entre você, tirando esse lado matemático, esse lado racional. Eu fiz o show, eu tenho uma turnê, eu tenho isso e agora, e o que transcende? Porque você falou muito aí sobre qualidade de vida, mas eu não vi você em nenhum momento falando sobre esse lado maior, assim, que nos rege todo mundo. Você acredita nesse lado? Eu sou péssimo com isso. Eu falo no sentido assim, porque a gente fica tão prático, né? Vamos resolver, vamos fazer, vamos produzir, vamos resolver o seu problema, vamos produzir a sua música, vamos gravar o seu disco. Então, eu acho que esse lugar que eu estava falando, sabe, de chegar, de ter um tempo para sutilezas da vida, né? Mas eu acho que a própria música, quando eu não tô, eu acho que tem uma chavinha nisso. Tem a chavinha do assim, matemático. Vamos resolver, vamos sentar, escrever um arranjo, coloca a nota aqui, fazer. Mas tem aquele momento que eu desligo, que aí eu sento aqui, abro uma garrafa de vinho, coloco a música e falo assim, cara, como isso é lindo. E aí eu me emociono e isso me leva para um outro lugar e, e aí me coloca num outro estado. Então, eu acho que a música tem esses dois lados. Para a gente que é profissional, é essa chave, assim, de você, no momento, tratá-la como uma profissão, como uma coisa lógica e racional, mas ela, antes de tudo, é uma linguagem de comunicação afetiva, né? A música é isso, Abstrata, né? Total. total, né? Então, e eu vivo isso muito com ela. Eu tenho essa relação muito legal com a música, assim, de conseguir, hoje sim, de conseguir escutar a música sem estar observando detalhes técnicos e me permitir me sensibilizar com aquilo. Então, eu acho que a música é um canal assim que me leva para um outro lugar, para algo maior, assim, e que realmente eu acredito muito assim na cura pela música, sabe? A gente fica vendo assim a musicoterapia hoje está muito evoluindo em cima disso, mil pesquisas. Então, eu acho que música é uma deusa mesmo, assim, né? Que está aqui. É a minha religião, totalmente. Eu pensei que você nunca ia me dar uma resposta tão bem feita, mas você me deu essa resposta. Parabéns, Cristiano. E hoje, quem seria hoje o artista homenageado aqui, que o acaso nos levou a gente estar aqui nessa entrevista? E qual seria o artista de expressão que você homenagearia aqui para a gente, sei lá, começar uma sequência que, na verdade, eu sempre tentei fazer sequência, acaba que nunca acontecia, mas hoje o acaso nos levou a você estar aqui hoje. E hoje, qual seria o artista que você homenagearia? Primeiramente, doeu essa entrevista? Não, achei delicioso, maravilhoso. Adoro conversar. Ah, Se a gente só for ficar faltou mais meia português, hora né? aqui, eu vou ter que abrir uma cerveja aqui e vira festa. Ah! Cristiane, qual seria o artista para ter essa conversinha, esse dedinho de prosa, vai? Você é besta? Sou. Ah, nossa, que pergunta difícil, né? Sei lá, talvez
pelo que foi ontem, assim, ontem foi um dia muito especial, realmente, esse último show do Flávio, fechando essa etapa com ele, e ele me mostrando o disco novo, que está ainda em processo de gravação, mas a gente no camarim, ele me mostrando, e tão feliz, assim, com esse resultado, e eu também torcendo muito, assim, por esse momento novo na carreira dele, e ele é um cara que eu gostaria muito de homenagear, e, de deixar assim um grande abraço para ele. Realmente é um momento muito legal. Eu tenho essa coisa dos ciclos, assim. Eu vou fechando um ciclo. Eu estou numa fase agora, estou fechando um outro ciclo que é o do meu estúdio, 71. Agora a gente está fechando o 71 depois de 10 anos. Foi maravilhoso, foi incrível. Mas agora é hora de mudar. Eu já estou agora. O próximo estúdio agora, já em janeiro, acho que já vai estar pronto. E aí vem coisas novas, então eu acho que são fases novas, né? E importantes vivê-las. Mas o Flávio é isso, eu estou torcendo muito agora por ele, essa nova fase. E para estar aqui nesse momento, o Cristiano, você é uma coisa, você fugiu totalmente à regra. Eu não gostava muito de fazer entrevista com músico, porque o músico ele verbaliza muito bem na música. Hum, E quando vai me dar entrevista, é um pé no saco, porque eu tô, né? E você é muito assertivo, você hum, respondeu todas o hum. checklist. Você não fugiu. Porque geralmente eu falo, não, é porque eu tenho uma música assim, aí quer dizer É, isso. Então fala isso, é isso que eu tô querendo dizer. é, Né, nessa oralidade, não é. cantando. Mas para esse momento aqui nosso de entrevista, de verbalizar, não cantando, mas poderia ser, né? Um dia, quem sabe. Mas nesse momento de entrevista, qual seria o artista que você homenagearia? O Venturini? O Flávio, com certeza, com certeza, com certeza. Vou mandar um convite para ele. Cristiano, obrigado por você ser essa pessoa de expressão aqui. E ao público que nos acompanhou, fique com essas e outras entrevistas com artistas e todas as plataformas digitais. Adquira a t-shirt Momento de Expressão, nem apareceu aí, mas quem sabe, sabe que tem, nas cores branca, preta, azul, marinho, no valor de R$ 69,90, onde você manda o direct no Instagram Bruno Finazzi, onde eu irei te atender enviando direto para sua casa. Momento de expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você a ter consciência de si e resgatando a sua autoexpressão e contribuindo para uma sociedade com propósito. Obrigado, Cristiano. Muito obrigado você, foi ótimo. Beijo, gente. Tchau, tchau.